O martelo do juiz bateu forte na mesa do tribunal, decretando o meu despejo imediato do bairro onde vivi toda a vida. Mas o que ninguém esperava era que aquela decisão, em vez de me destruir, marcaria o início do fim de toda a discriminação contra pessoas como eu. Alexandre sentiu o chão tremer sob os pés quando o oficial de justiça lhe entregou o papel ainda quente da impressora. Aos 32 anos, arquiteto respeitado em Porto, ele nunca imaginara que o seu lar modesto na periferia da cidade, partilhado com Miguel há 5 anos, se tornaria alvo de uma petição assinada por 27 vizinhos. Estilo de vida imoral, diziam eles. As crianças não podiam ver aquelas coisas. Alexandre olhou para Miguel, o professor de 38 anos, que segurava a sua mão com força, e sentiu o primeiro nó na garganta. Não era apenas uma casa. Era o lugar onde tinham construído memórias, o pequeno jardim onde plantaram rosas juntos, a cozinha onde cozinharam jantares tardios depois de dias exaustivos, o sofá onde se abraçavam em silêncio quando o mundo lá fora parecia demasiado pesado. A sala do tribunal cheirava a madeira antiga e a suor nervoso. O juiz, um homem de cabelo grisalho e óculos finos, lia em voz alta os argumentos da comunidade. Alexandre recordou o dia em que se mudaram para ali, atraídos pelo preço acessível e pela promessa de uma vida calma longe do centro agitado de Lisboa. Tinham-se conhecido na Universidade do Porto, num curso de arquitetura onde Miguel dava aulas como assistente. Alexandre, então estudante, ficara fascinado pela paciência de Miguel ao explicar proporções áureas. Um café depois da aula transformara-se em jantares, depois em noites inteiras a falar de sonhos. Quando se mudaram juntos, os pais de Alexandre tinham franzido o sobrolho, mas não disseram nada. Desde que sejas feliz, murmurara a mãe ao telefone. Agora, porém, a felicidade tinha nome e morada, e o bairro não a aceitava. Miguel apertou-lhe a mão debaixo da mesa. Vamos lutar, sussurrou. Alexandre assentiu, mas por dentro sentia o pânico crescer. Como explicar à família que o filho estava a ser expulso por amar outro homem? Como dizer aos colegas do escritório que o seu parceiro e ele eram agora o caso da cidade? O advogado deles, uma mulher jovem e determinada chamada Sofia, levantou-se e começou a argumentar que a petição violava direitos constitucionais. Alexandre mal ouvia. Os seus pensamentos voltavam ao primeiro beijo, numa praia de Matosinhos ao pôr do sol, quando o vento salgado lhes coava o cabelo à testa. Naquele momento, o mundo parecera perfeito. Agora, o mundo queria expulsá-los. A audiência terminou sem verdito imediato. Ao saírem, um vizinho, o Sr. Oliveira, que outrora trocara cumprimentos cordiais, cuspiu no chão ao vê-los. Vocês arruinaram o bairro, murmurou. Miguel puxou Alexandre para o carro antes que a raiva explodisse. No caminho para casa, que talvez não fosse mais casa em breve, Alexandre sentiu as lágrimas quentes descerem. Não era medo da rua. Era a sensação de que, pela primeira vez, o seu amor era medido em papéis oficiais e olhares de reprovação. Miguel parou o carro à beira da estrada, abraçou-o e disse baixinho: se tivermos de partir, partimos juntos. Mas não vamos deixar que nos tirem a dignidade. Essa noite, deitados na cama que cheirava a lençóis lavados de domingo, Alexandre não conseguiu dormir. Recordou a infância em Vila Nova de Gaia, os jogos de futebol com os primos, as festas de família onde ninguém falava de aquilo. Quando saíra do armário aos 25 anos, o pai limitara-se a dizer: não quero saber detalhes. A mãe chorara em silêncio. Agora, o silêncio transformava-se em expulsão coletiva. Miguel, ao seu lado, respirava tranquilo, mas Alexandre sabia que ele também sofria. Professor numa escola local, Miguel enfrentava sussurros no corredor dos professores. Uma mãe já retirara o filho da sua turma por motivos morais. O peso era partilhado, mas Alexandre sentia o mais pesado porque era ele o arquiteto, o que desenhava casas para os outros e agora não conseguia proteger a sua própria. No dia seguinte, a notícia espalhou-se. Amigos de Lisboa telefonaram, oferecendo quartos temporários. Um primo distante enviou mensagem de apoio, mas a família próxima permaneceu muda. Alexandre marcou uma reunião com o chefe no escritório. Vou precisar de uns dias, disse, sem explicar. O chefe, homem prático, assentiu, mas os olhos traíam curiosidade. Ao regressar a casa, encontrou Miguel a embalar livros. Não é rendição, explicou Miguel. É preparação. Se perdermos, pelo menos estaremos prontos. Alexandre abraçou por trás, sentindo o cheiro familiar de café e giz de quadro. Não vamos perder, prometeu, embora a voz tremesse. A petição mencionava exemplo negativo para as crianças. Alexandre riu-se amargamente ao ler. Ele e Miguel nunca tinham exibido afeto em público além de mãos dadas ao passear o cão. Mas bastara isso. Uma vizinha vira-os uma vez e contara aos outros. O rumor crescera como erva daninha. Agora, o juiz tinha 30 dias para decidir. 30 dias para que Alexandre repensasse toda a sua vida.
Sentado no jardim, enquanto o sol de outono pintava as rosas de dourado, ele sentiu pela primeira vez a raiva verdadeira. Não contra os vizinhos, contra si próprio, por ter acreditado que o amor podia ser discreto o suficiente para ser ignorado. Miguel sentou-se ao seu lado com 2 chávenas de chá. Lembras-te do nosso primeiro apartamento em Lisboa? Tão pequeno que quase não cabíamos os 2. Alexandre sorriu. Sim, lembrava. Era onde tinham aprendido a partilhar espaço e sonhos. Agora, o espaço estava a ser-lhes tirado. Vamos lutar, repetiu Miguel. Alexandre olhou para ele e, pela primeira vez nesse dia, sentiu esperança. O tribunal ainda não tinha falado. Mas o coração deles já decidira não se calar. A carta oficial chegou 2 dias depois. O juiz adiara a decisão, mas ordenara uma avaliação de impacto comunitário. Alexandre leu as palavras frias e sentiu o estômago apertar. Miguel preparava o pequeno almoço na cozinha, cantarolando baixinho uma música antiga de Madre Deus. Eles querem saber se a nossa presença prejudica o bairro, disse Alexandre, estendendo o papel. Miguel parou, a colher de pau suspensa no ar. Então vamos mostrar que não prejudicamos nada. Vamos mostrar quem somos. Mas mostrar quem eram significava abrir feridas antigas. Alexandre telefonou à mãe nesse mesmo dia. A voz dela soou distante, como sempre que o assunto surgia. Filho, o teu pai está a ver as notícias locais. Dizem que é um escândalo. Alexandre engoliu em seco. Mãe, não é escândalo. É a minha vida. Silêncio do outro lado. Depois, talvez seja melhor mudarem-se. Para o bem de todos. A frase doeu mais que qualquer insulto dos vizinhos. Era a família, o sangue, a dizer que o amor dele era inconveniente. Miguel, ao ver o rosto dele, não precisou de perguntar. Abraçou-o ali mesmo, no meio da sala, e ficaram assim até o telefone tocar novamente. Era o irmão de Alexandre, Tiago, que vivia em Braga. Ouvi dizer. Queres que vá aí falar com o pai? Alexandre recusou. Tiago sempre fora o normal, da família, casado, 2 filhos, emprego estável. O apoio dele era genuíno, mas Alexandre sentia que o irmão também carregava o peso de ser o bom filho. A tensão chegou também ao trabalho. No escritório de arquitetura, um colega mais velho, o Sr. Costa, aproximou-se durante o almoço. Alexandre, toda a gente comenta. Se precisares de apoio, estamos aqui. Mas os olhos dele diziam outra coisa. No dia seguinte, um projeto importante foi passado para outro arquiteto, para aliviar a tua carga. Miguel, na escola, enfrentava algo pior. A diretora chamou ao gabinete, recebemos queixas. Talvez seja melhor tirares umas férias. Miguel voltou para casa com os olhos vermelhos. Eles não me despedem. Mas querem que eu desapareça. Nessa noite, pela primeira vez, discutiram seriamente a possibilidade de partir. Podemos ir para Lisboa, sugeriu Miguel. Eu arranjo emprego numa escola privada. Tu tens contactos lá. Alexandre olhou pela janela, para as luzes das casas vizinhas. Se partirmos agora, eles ganham. E o que acontece aos outros que vêm depois de nós? Miguel suspirou. Eu não quero ser mártir. Quero viver em paz contigo. A conversa terminou em silêncio pesado. Alexandre deitou-se e ficou a ouvir a respiração de Miguel, perguntando-se quando o amor se tornara uma batalha. No fim de semana, um amigo de longa data, Rui, apareceu de surpresa. Tinham estudado juntos. Rui abraçou-os aos 2 e disse, vim ajudar no que puder. Mas ao jantar, quando Alexandre contou os detalhes da petição, Rui hesitou. Talvez tenham sido demasiado visíveis. Alexandre sentiu o chão abrir. Rui, o amigo que conhecera os primeiros namoros, agora usava a palavra visíveis como acusação. Miguel levantou-se da mesa sem dizer nada. Mais tarde, no quarto, Alexandre chorou pela primeira vez em anos. Até os amigos nos traem. Miguel limpou-lhe as lágrimas. Nem todos. Mas aprendemos a escolher melhor. A traição de Rui espalhou-se rápido. No grupo de WhatsApp da antiga turma, alguém partilhou uma mensagem anónima. Quem diria que o Alexandre ia causar tanto problema? Alexandre desligou o telemóvel e foi caminhar sozinho pela rua. Passou pela casa do Sr. Oliveira. A cortina mexeu-se. Um olhar de desprezo. Alexandre parou e, pela primeira vez, bateu à porta. Quando o vizinho abriu, Alexandre disse calmamente, o que exatamente lhe incomoda em mim? O homem gaguejou. Não é pessoal. É para as crianças. Alexandre sorriu triste. As crianças veem o meu amor e pensam que é possível ser feliz assim. Isso assusta-o. Voltou para casa com o coração mais leve,
embora soubesse que a guerra apenas começara. Miguel esperava-o com chá quente. Fizeste bem. Pela primeira vez, Alexandre sentiu que a crise os aproximava em vez de afastá-los. Mas a família ainda não falara. E o tribunal marcara nova audiência para dentro de 15 dias. A audiência preliminar foi marcada para uma manhã chuvosa de novembro. Alexandre vestiu o melhor fato, Miguel escolheu uma camisa azul que lhe realçava os olhos. No carro, de mãos dadas, repetiram o plano, falar com verdade, sem raiva. Sofia, a advogada, esperava-os à porta do tribunal. Hoje mostramos quem são. Amanhã lutamos pela lei. Dentro da sala, os vizinhos sentaram-se do outro lado, vestidos de domingo. O juiz pediu testemunhos. Primeiro, a senhora Santos, vizinha do lado, levantou-se. Eles são educados, mas as crianças perguntam por que dois homens se beijam na varanda. Alexandre sentiu o sangue ferver. Miguel tocou-lhe no braço. Quando chegou a vez deles, Alexandre levantou-se. Não beijamos na varanda. Seguramos as mãos. E isso basta para nos quererem fora. A voz não tremeu. Miguel falou depois, contando como ensinava os alunos a respeitar diferenças. Se o meu exemplo é mau, então a escola inteira está errada. O juiz ouviu em silêncio. No intervalo, um jornalista local aproximou-se. É verdade que isto pode virar caso nacional. Sofia sorriu. Esperemos que sim. Mas em casa, a realidade bateu mais forte. O pai de Alexandre telefonou finalmente. Filho, vi na televisão. Não sei o que dizer. Alexandre respondeu, diz que me amas apesar de tudo. O pai desligou sem responder. A mãe enviou mensagem horas depois, rezo por ti. Palavras vazias que doíam mais que silêncio. Miguel, nessa noite, teve um sonho agitado. Acordou suado. Sonhei que nos separavam. Alexandre abraçou-o, nunca. Mas a pressão no trabalho aumentava. O chefe chamou Alexandre, recebi queixas de clientes conservadores. Talvez seja melhor trabalhares remotamente por uns tempos. Alexandre aceitou, mas sentiu a humilhação. Miguel perdeu 2 turmas. O dinheiro apertava. Discutiram pela primeira vez sobre dinheiro. Se vendermos a casa agora, perdemos tudo, disse Alexandre. Miguel respondeu, mas ganhamos paz. A crise de identidade veio forte para Alexandre. Sozinho no escritório improvisado em casa, olhou os projetos antigos, casas desenhadas para famílias normais. Perguntou-se se alguma vez desenharam um lar para gente como ele. Miguel encontrou-o chorando sobre as plantas. Tu desenhas lares. Agora desenha o nosso. Essa frase mudou algo. Alexandre começou a esboçar uma nova casa, não para vender, mas para sonhar. Um espaço onde pudessem envelhecer juntos sem medo. Rui reapareceu, arrependido. Fui cobarde. Quero ajudar no tribunal. Alexandre hesitou, mas aceitou. O amigo trouxe documentos, testemunhos de outros casais. Pela primeira vez, sentiram que não estavam sós. Mas a traição inicial deixara marca. Confiança reconstrói-se devagar, disse Miguel. A família de Miguel, mais aberta, ofereceu apoio financeiro. A irmã dele, Ana, veio de Aveiro e ficou 2 dias. Vocês são o meu exemplo, disse ela. Alexandre sentiu o peito aquecer. Nem todas as famílias rejeitavam. Mas o pai continuava mudo. A espera pelo veredito transformava-se em tortura lenta. O dia da decisão final chegou com sol forte, irônico. O tribunal estava cheio. Jornalistas, ativistas LGBT discretos no fundo da sala, vizinhos de braços cruzados. Alexandre e Miguel sentaram-se lado a lado, dedos entrelaçados abertamente. Sofia apresentou o último argumento: esta petição não protege crianças. Protege preconceito. O juiz pediu silêncio. Alexandre testemunhou pela última vez. Falou do amor que construíra com Miguel, das noites de riso, das manhãs de café, da dor de ser olhado como ameaça. Miguel falou da escola, de alunos que lhe perguntavam por que o amor tinha de ser escondido. Quando terminaram, o silêncio era denso. O juiz retirou-se para deliberar. 2 horas depois, voltou. A ordem de despejo é revogada. Suspiros na sala. Mas ele continuou, mais do que isso, declaro que qualquer discriminação baseada em orientação sexual em matéria de habitação é inconstitucional. Esta comunidade deve aprender a conviver. O Estado não tolera mais exclusão. O martelo bateu. A sala explodiu em aplausos. Os vizinhos saíram cabisbaixos. O Sr. Oliveira evitou o olhar deles.
Lá fora, jornalistas cercaram-nos. O que sentem? Alexandre respondeu, alívio. E esperança. Miguel acrescentou, não vencemos contra o bairro. Vencemos por todos. Em casa, abriram uma garrafa de vinho do Porto. Pela primeira vez em meses, riram sem medo. O telefone tocou. Era o pai de Alexandre, vi na televisão. Estou orgulhoso. Lágrimas desceram. A mãe chorou ao telefone, perdoa-me o silêncio. Mas a vitória não apagou tudo. Alguns vizinhos mudaram o olhar, outros continuaram distantes. Alexandre voltou ao escritório com um projeto novo, desenhar um centro comunitário inclusivo. Miguel recebeu de volta as turmas e um elogio público da diretora. Rui tornou-se aliado verdadeiro. A família organizou um jantar de reconciliação tímido, mas genuíno. Alexandre e Miguel caminharam pela rua de mãos dadas, sem esconder. Uma criança vizinha acenou. A mãe sorriu, hesitante. Pequenos passos. Alexandre sentiu que o crescimento viera não da vitória, mas da luta, aprender a defender-se sem ódio, a amar sem medo. Meses depois, a vida voltara ao ritmo, mas diferente. O precedente judicial espalhou-se. Outros casais escreveram-lhes cartas de agradecimento. Uma vizinha nova mudou-se e convidou-os para café. Alexandre terminou o projeto do centro comunitário e ganhou um prémio local. Miguel publicou um artigo sobre educação inclusiva. Juntos, plantaram mais rosas no jardim. Uma noite, sentados no mesmo sofá, Miguel perguntou, valeu a pena todo o sofrimento? Alexandre olhou para ele, para o homem que escolhera enfrentar o mundo. Sim. Porque nos fez mais fortes. E porque agora outras pessoas não terão de passar pelo mesmo. Abraçaram-se, o abraço calmo de quem sabe que o lar é onde o coração decide ficar. O bairro mudou devagar. Alguns ainda murmuravam, mas a maioria aceitava. Alexandre percebeu que a justiça não apaga preconceitos de um dia para o outro, mas abre portas. O amor deles tornara-se exemplo. Ao passearem o cão ao fim da tarde, viram o Sr. Oliveira acenar de longe. Um aceno pequeno, mas real. A jornada ensinara-lhes que crescer não é não sentir dor. É escolher continuar apesar dela. Alexandre, que outrora se escondera, agora desenhava casas onde todos pudessem ser quem são. Miguel, que ensinava crianças, agora ensinava também a coragem. Juntos, tinham transformado uma expulsão em revolução silenciosa. E assim, de pé na varanda, vendo o pôr do sol sobre o porto, Alexandre soube que o verdadeiro lar nunca fora a casa. Fora a decisão de amar abertamente. É verdade que o amor gay pode mudar uma sociedade inteira, ou é apenas uma ilusão passageira? Verdadeiro ou falso?